A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com os irmãos e com as irmãs palavra de Deus. Palavra essa que fica no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, onde ele se fez homem, diz lá que ele, subsistindo em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus, ele se fez homem para pregar as boas novas, pregar o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, ele começou o seu ministério dizendo para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. A Bíblia, ela está sempre nos alertando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. No livro de Isaías, o contexto de Isaías está falando para um povo que foi levado cativo, um povo que estava sofrendo, e Deus usa o profeta para dizer para esse povo esse também que estava em rebeldia com Deus. Deus usa o profeta Isaías para dizer: vocês precisam buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É necessário buscar ao Senhor enquanto se pode achar, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós queremos buscar resposta no lugar errado. Por isso que lá em Mateus, quando o autor escreve, ele vai dizer, ali no capítulo de número 7, se eu não me engano, ele vai falar sobre assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está vendo aí, os lírios do campo? Está vendo aí os pássaros? Eu alimento esses pássaros. Nem Salomão se vestia tão belo como esses lírios aí, dos campos. Se eu tenho cuidado dos animais, eu tenho cuidado da natureza, eu tenho cuidado da criação, quanto mais cuidado eu vou ter de vocês, que eu fiz com minhas próprias mãos, diz a palavra de Deus. Eu moldei vocês, eu dei vida a vocês, eu dei o sopro da vida a vocês. Não andeis ansiosos, ó homens de pequena fé. O que nos falta muitas das vezes é fé, é verdadeiramente confiar. Interessante que o profeta Isaías, ele vai dizer: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Muitas das vezes nós sofremos, meu irmão, minha irmã, porque queremos seguir os nossos próprios caminhos. Abandonamos Deus. Queremos criar as nossas próprias regras. Queremos fazer aquilo que nos dá na cabeça. E não vai dar certo. Os irmãos lembram da história do filho pródigo? Diz a Bíblia que um certo jovem, ele pediu a sua herança antecipada para o seu pai. E foi embora com sua herança.
E lá ele gastou toda a sua herança, começou a viver da maneira que ele queria. O dinheiro acabou, veio a miséria, veio a fome, e esse jovem acabou se alimentando junto com os porcos, comendo da comida dos porcos e cuidando de porcos. Mas aquele jovem, quando lembrou o que ele tinha na casa do pai dele, ele retornou à casa do pai. E ele chegou para o pai e disse: Pai, perdoa-me, porque contra ti pequei e não sou digno de ser chamado teu filho. Jovem esse que no momento de lutas, no momento de escassez, ele abriu os olhos espirituais e entendeu que o melhor é estar na casa do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem, é caminhos de paz, mas o final é a morte. Muita gente buscando resposta no lugar errado. Muita gente buscando a Deus com a motivação errada. Muita gente achando que Deus é o 0800, onde você liga e pede e imediatamente ele tem que te atender. Não é assim que funciona. Porque a palavra vai dizer: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Os pensamentos de Deus são diferentes do meu e do seu. Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus e queremos tomar decisões equivocadas. O povo de Israel sofreu muito. Lembra quando o povo foi pedir um rei para o profeta Samuel? Não era a vontade de Deus, não era o momento do povo de Israel ter um rei. Mas Deus falou: o povo quer, então faça o que eles querem. Deixa eles seguirem os seus próprios preceitos, as suas vontades. Eles querem, dá um rei para eles. E assim ordenou Saul a rei de Israel. E aí, meus irmãos, o povo sofreu muito por conta de suas escolhas. Sansão, um profeta de Israel, sofreu muito por conta das suas escolhas. Ele preferiu satisfazer a carne. Ele se contaminou com seus olhos, com a concupiscência dos olhos. Quando viu uma bela mulher filisteia, foi lá se envolver com ela, coisa que Deus havia proibido. Tantas coisas, irmãos, Deus nos proíbe de fazer. A vida cristã é essa. A vida cristã não é viver como eu quero ou como você quer. É viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. É ser imitador de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, muitas das vezes, como diz o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 7, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nada disso. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu vou fazer. Porque eu, como cristão, a minha vida agora é agradar a Deus. E tudo aquilo que me distancia de Deus, eu me afasto. Quem tem o Espírito Santo de Deus entende isso aqui, quando o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai ao Senhor, se encha do Espírito Santo de Deus, busque Deus, se alimente de Deus. Não vá buscar resposta no lugar errado. Busque na palavra de Deus e certamente Deus vai te abençoar. Porque o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei, para o que eu designei. A palavra de Deus é muito clara. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muitas das vezes nós estamos esquecendo do Deus que nós servimos. Queremos agradar a nossa carne. Eu acho que assim é melhor. Aos meus olhos, assim é melhor. Não tem nada a ver. Qual o problema disso aqui? Isso aqui não tem nada a ver. É uma coisa que tem entrado muito no meio do povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus deve ser o nosso exemplo. O apóstolo Paulo era imitador de Cristo. Quem eu e você, quem nós estamos imitando? Estamos imitando a Cristo ou estamos imitando o mundo? O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer, não vos conformais com este mundo, mas o quê?
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não vos conformeis com este mundo, buscai ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não deixe para amanhã, busque ao Senhor, confia no Senhor, entregue os seus projetos, os seus planos nas mãos do Senhor e você verá um milagre acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre sua vida. Que Deus te proteja, que Deus acampe os seus anjos na sua casa, na sua família e cuide de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Busque ao Senhor, confie nele e você vai ver um milagre acontecer. Deus é muito bom. Mesmo diante da nossa infidelidade, dos nossos erros, Ele permanece fiel sobre minha vida e sobre sua vida. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que viemos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá tempo que nós não teremos a oportunidade que temos hoje de louvar a Deus em qualquer lugar, de irmos à igreja, de estarmos junto com os irmãos. Tem muitos irmãos aí em vários países que estão subterrâneos, estão pregando o evangelho escondido, irmãos sendo mortos, sendo presos por conta do evangelho. E nós temos às vezes a plena liberdade de viver esse evangelho, de pregar esse evangelho, e não o fazemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.